Oi, maravilhosa, tudo bem? Eu sou Sara Maia e vim aqui te contar que você está prestes a ter acesso aos melhores momentos de um conteúdo incrível que eu compartilho lá no meu Instagram, @saramaia. Esse conteúdo são lives semanais que eu faço lá no meu Instagram, onde eu trago temas sobre feminino, sobre autoconhecimento, riquíssimos. Então, se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, me segue lá no Instagram também, tá aqui o link na descrição, vai lá, me segue e aproveita os melhores momentos dessa aula incrível. Beijo! Vamos falar sobre ciclo menstrual, conhecer um pouco mais o ciclo menstrual. Então, vamos falar sobre isso. Vou explicar como o nosso ciclo menstrual ele influencia diretamente na nossa vida, né? Antes de começar a falar sobre o ciclo menstrual realmente, eu quero falar um pouco sobre a ciclicidade humana, né? Quando a gente pensa em ciclicidade, a gente sempre liga muito às mulheres que têm útero, a nós mulheres que sangramos. Porém, todas as pessoas são cíclicas e todas as pessoas estão dentro desse movimento cíclico, né? Nós somos natureza e estamos em ressonância com a natureza. Assim como a natureza, nós temos fases, nós temos estações, nós temos momentos que nos dividem e mostram quem realmente nós estamos sendo em cada fase da vida. Esses ciclos, eles não são só ligados a questões da natureza em si, mas são ciclos diversos. Ciclos emocionais, ciclos de relacionamento, enfim, ciclos diversos. E é tão assim interessante a gente pensar nisso, porque a gente acaba entrando em ciclos em relação a coisas que a gente vai decidindo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, de viver várias vezes coisas parecidas, né? Eu acho que isso é uma prova muito, muito concreta, assim, de que a vida é realmente cíclica, que tudo que acontece na vida é cíclico. Você vive uma coisa e aí você acaba atraindo algo parecido de novo com aquela situação. Você fica dentro desse movimento meio que vicioso, né? Então, para além disso, se as situações são cíclicas, imagina o corpo, imagina as emoções, imagina a energia de cada um de nós. E aí, quando a gente fala sobre ciclo menstrual, eu tenho que falar também sobre as fases da lua e de como as fases da lua influenciam o nosso ciclo menstrual, influenciam a nossa vida. Olá, bom dia. Oi, Ale, bom dia, bom dia. Melhor mentora do Brasil, eita querida. E aí, as fases da lua, elas influenciam diretamente todas as pessoas, tá, gente? Porque a lua, ela tem uma vibração muito grande, um magnetismo muito grande com a água. Então, do mesmo jeito que a lua influencia as marés, influencia todas as águas, ela influencia o corpo humano, porque nós somos água, né? Nós somos muito mais água do que qualquer outra coisa. O nosso corpo, ele é realmente preenchido de água e a gente precisa de água para sobreviver. Tem uma coisa interessante que a gente sempre fala no Ayurveda. Quando você vai escolher o seu alimento, escolha sempre o alimento que tem mais água. Porque todos os alimentos que têm água, eles estão realmente nutrindo o nosso corpo. Por exemplo, quando você compra um alimento industrializado, ele não nutre realmente o teu corpo porque ele não está preenchido de água, que é o que nós precisamos. Então, lembrem disso, tá? Informação aleatória, mas informação importante também. Nosso corpo é preenchido de água e tudo aquilo que nós comemos precisa ter água, por isso que as frutas, os legumes, as coisas integrais, as coisas que têm mais água, que mofam, elas são melhores para a saúde. Como assim, Sara? O que mofa? Sim, porque se mofa é porque tem água, porque está vivo, né? Tudo que é vivo passa pelo processo da água de alguma forma. E aí, lembrem disso, tá? Por isso que nós somos muito influenciadas todos, pela lua. A lua nos influencia diretamente, influencia as nossas emoções, influencia a nossa forma de agir. Percebam as pessoas ao seu redor em um dia de lua cheia, como elas ficam. Que elas ficam assim muito mais expansivas, muito mais animadas, muito mais cheias de energia,
Por quê? Lua cheia, né? Percebam as pessoas ao seu redor na lua minguante, como elas ficam mais fechadas, como elas ficam mais retraídas. Por quê? Lua minguante. Isso influencia no humor direto das pessoas, na forma de comprar das pessoas também. Por isso que quando eu tô falando com as empreendedoras, eu sempre indico as melhores fases da lua do céu para fazer venda, para fazer lançamento, porque são fases onde as pessoas vão estar mais propensas a comprar, né? Mais abertas ao movimento de compra. Então, essa consciência é um super ganho, assim. Você saber que aquela energia da lua está influenciando o poder de compra daquela pessoa. Se você trabalha com empreendedorismo, se você vende serviço, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Então, existem as fases da lua que influenciam diretamente tudo aquilo que a gente está vivendo, né? E aí eu vou falar aqui hoje sobre o ciclo menstrual e as fases do ciclo menstrual, fazendo essa relação com a lua, fazendo a relação com a produtividade. Então, quem quiser anotar, essa live, eu vou colocar ela só mais tarde, ela não vai ficar salva aqui agora, depois, tá? E ela não vai ficar salva aqui por muito tempo, ela vai ficar salva só por um tempinho, assim, umas 24 horas. Depois ela vai realmente lá pro círculo da Terra, e eu vou tirar ela daqui. Então, quem estiver assistindo agora e quiser anotar essas informações, um conhecimento super profundo sobre o ciclo menstrual, para você começar a observar o seu ciclo menstrual e realmente produzir melhor através dessa observação, viver melhor através desse autoconhecimento, pega um caderno, tá? Primeira fase que a gente vai falar é a fase estrogênica, né? Conhecida como fase folicular. Esse é o período que começa, que é a pré-ovulatória. Esse é o período que começa logo depois que o sangue vai embora. Então, logo depois que você para de sangrar, você vai entrar na fase da pré-ovulatória. Então, ainda não é a fase ovulatória, é a preparação do corpo para essa fase. Nesse momento, o nosso corpo começa a construir, né, a gerar um hormônio chamado estrógeno. O estrógeno, ele vai nos dar muita força vital. Isso é algo físico, tá, gente? Tudo que eu vou falar pra vocês aqui tem um embasamento físico de algo que acontece realmente dentro do nosso corpo. E também tem as questões energéticas, o magnetismo da lua e etc, etc, tá? Mas também tem uma questão física. A gente tem que lembrar que as mulheres que têm útero, que sangram, elas passam por uma ciclicidade física, que é a ciclicidade hormonal. Então, essa é a diferença. Se você está me assistindo aqui, você é um homem ou uma mulher que não sangra, nunca sangrou ou não sangra mais, você vai poder pegar todas essas informações aqui e utilizar elas para o seu autoconhecimento do mesmo jeito, fazendo uma relação com a lua. Porque eu vou falar sobre cada lua também enquanto eu estiver falando aqui. Porque a lua, ela vai influenciar todas as pessoas de uma forma muito parecida como os hormônios influenciam o nosso corpo. Entende? Então, o que acontece é que as mulheres que têm útero e que ainda estão em fase de sangrar, né, mensalmente, essas mulheres elas são influenciadas ciclicamente dentro desse processo 2 vezes, pela lua e pela questão hormonal, ok? Então, na fase pré-ovulatória, que é essa fase estrogênica, o hormônio que está sendo movimentado no nosso corpo, criado, é o hormônio estrógeno. Esse hormônio, ele vai fazer com que a gente tenha mais energia vital, mais força, o nosso corpo fica mais flexível. Então, a gente está começando um novo ciclo, né? Está começando uma nova fase. Então, a gente vai ter muito mais energia para fazer aquilo que a gente quer, para organizar coisas, sabe? Então, é uma fase realmente onde o nosso corpo físico, ele vai estar mais pronto, né? Mais aberto para iniciar processos, para planejar. É algo físico mesmo. Ah, Sara, não sei, porque às vezes, quando eu tô na fase pré-ovulatória, eu fico muito cansada. Isso acontece muitas vezes quando as mulheres não conseguem ter um processo assim de descanso mínimo na fase menstrual. Então, a mulher que ela não consegue ter pelo menos uns 30, 20 minutos onde ela fica quietinha para poder deixar o sangue limpar, né, fazer essa limpeza durante a fase menstrual, tem uma tendência, tá, gente? Nada do que eu falo é uma receita, é algo pronto, é algo que é para todas as pessoas, porque nada na vida é para todas as pessoas, porque todas as pessoas são únicas. Então, não dá para você fechar. Isso é para todo mundo vai passar por isso. Não é assim, tá? Então, tudo que eu falo aqui peguem dentro dessa vibe aí, que é pra gente pensar
em uma figura aberta, tá? Para que a gente possa entender como, genérica, como aquilo vai vibrar para o nosso corpo, ok? Então, assim, algumas mulheres não se sentem tão bem na pré-ovulatória, se sentem um pouco mais cansadas, mais sonolentas, porque não tiveram esse mínimo descanso. E às vezes também a lua, às vezes também é o que aquela mulher está vivendo, são as questões emocionais dela. Sempre que a gente vai observar uma ciclicidade, a gente nunca vai observar só por um ponto. Sempre que você vai olhar para você no processo de autoconhecimento, você tem que observar tudo. Você tem que observar o que está acontecendo na tua vida pessoal, o que está acontecendo nas suas emoções, como está a tua alimentação, como está a forma como tu está mexendo o teu corpo, movimentando o teu corpo, porque tudo isso vai influenciar diretamente na tua ciclicidade, na forma como tu vai produzir, na forma como tu vai viver. Então, assim, o lance todo muda quando a gente entende que a gente não é uma coisa só. Que a gente não pode se observar a partir de um ponto. A gente tem que se observar a partir de vários pontos que juntos formam quem nós somos. Seres circulares e não caixas, né? Só para deixar claro. Então, a fase pré-ovulatória, que é a fase folicular, que eu tô falando sobre ela agora, é uma fase conhecida como fase não fértil, tá? Ela pode durar de 7 a 10 dias. Então, quando vocês estiverem fazendo a observação do ciclo de vocês, pensem inicialmente, se você não tem o costume de observar o seu ciclo, observe de 7 a 7 dias em cada fase, até você começar a entender como funciona, porque os primeiros 3 meses, depois de 3 meses, aí você já vai entender mais ou menos um padrão do teu ciclo, mas inicialmente faz de 7 a 7 dias cada fase, certo? Então, a fase estrogênica, ela pode levar de 7 a 10 dias. Algumas mulheres chegam a ficar até 12 dias na fase pré-ovulatória, tá? Mas isso aí não é em todos os ciclos, em alguns ciclos. Essa fase, ela vibra com a lua crescente. Então, ela tá na energia da crescente, na energia da donzela, né? A estação é da primavera e o elemento é o elemento ar. Então, assim, a energia da donzela. O que é a energia da donzela da fase estrogênica? Essa energia da criança, da menina, essa energia de força, essa energia de juventude, né? De fazer as coisas acontecerem. O que é a primavera? Flores, cores, energia, vida, sabe? Então é isso mesmo que vibra a fase da pré-ovulatória. E por que é o elemento ar? Porque nós estamos muito aptas a pensar, a criar, a organizar. Então, o elemento ar é o elemento que rege essa fase. E aí, o pilar, essa fase é o pilar da nossa ciclicidade, é o pilar da nossa organização, do nosso autoconhecimento, tá? Um dos pilares. Tem outra fase que eu acredito que é muito importante para o nosso autoconhecimento. Mas essa fase, ela é muito importante para a gente estar observando, né, e organizando a nossa vida a partir do ciclo menstrual. Então, se você é uma pessoa que quer organizar a sua vida a partir do ciclo menstrual, a fase estrogênica, que é a fase pré-ovulatória, é a melhor fase. Porque aí tu vai conseguir... nessa fase, tu vai estar com uma mente aberta o suficiente para tu organizar tudo que vai acontecer no teu ciclo. Ciclo menstrual, gente, é de uma menstruação a outra, não é só a fase menstrual, tá? Fase menstrual é uma das fases do ciclo menstrual, ok? A fase menstrual é uma das fases do ciclo menstrual. O seu ciclo menstrual é de uma menstruação até outra menstruação. E aí, essa fase pré-ovulatória, ela é o pilar porque você vai estar aberta e com energia para organizar o teu ciclo. Como eu já falei, o hormônio estrogênio, ele vai melhorar o humor, a disposição, o corpo vai ficar dilatado, você vai ficar mais flexível. Para quem faz alguma atividade assim de flexibilidade, né, tipo yoga, pilates, você vai perceber que nessa fase o seu corpo vai ficar mais flexível. Você vai ficar mais de bem com a vida, mais aberta, tá? Então, é uma fase radiante, cheia de inspiração. É uma fase onde você vai estar com vontade de criar projetos, organizar a sua vida, iniciar coisas. É uma fase muito boa para iniciar coisas, certo? É uma fase muito boa internamente para cortar o cabelo, para fazer coisas no seu cabelo. Por quê? Porque é uma fase de recomeço, né? É lua crescente, então é uma fase muito boa para você iniciar algo assim, para recomeçar algo no seu corpo. Então, para iniciar processos como academia, novos cursos, é muito boa essa fase pré-ovulatória, porque você vai estar com energia, vai estar com confiança suficiente para isso. Que mais?
Uma pergunta que é legal você sempre se perguntar, né? O que é que você vai querer realizar naquele ciclo e o que você vai realizar, quando e como. Então, sempre que você for organizar a sua vida na pré-ovulatória, se pergunte como você vai realizar aquilo, o que é que você vai fazer, como você vai fazer aquilo. É a fase onde você vai pensar os porquês do seu processo, né? Os porquês daquele movimento que você quer fazer, tá? E aí a gente sempre fica com a sensação, a gente tem tantas ideias nessa fase, que a gente tem uma sensação de que essa fase vai durar para sempre, mas não, ela não vai durar para sempre, tá? A gente tem que lembrar sempre disso, que essa é uma fase que vai passar e nos próximos, daqui a 7 ou 10 dias, você vai estar em outra fase. Então, o lance de entender, de se autoconhecer pelo ciclo menstrual é exatamente isso. É você entender a sua instabilidade e usar as suas potências de cada fase ao seu favor, entende? Usar ao seu favor essas potências. Então, eu falei aqui várias coisas que são potências de cada fase do ciclo, né? Então, ao invés de você reclamar que você é instável, que você vai mudar semana que vem, você pega o que você tem de bom em cada fase e utiliza para que você possa empreender, para que você possa criar, para que você possa fazer algo novo, né? Algo diferente, algo mais potente junto com o teu corpo. Tendo o teu corpo como aliado e não como um inimigo, certo? Depois da fase pré-ovulatória, a gente vai chegar na fase ovulatória. A fase ovulatória é a fase onde vai acontecer a janela fértil, o período fértil. É a fase fértil, mas a gente não tá os 7 dias ou 10 dias férteis, tá, gente? Pelo amor de Deus. Os homens, eles estão férteis o tempo inteiro, né? A gente não. A gente tem período fértil. E nessa que acontece justamente nessa fase, que é a fase ovulatória. Nessa fase, a gente vai ter um período fértil que vai durar mais ou menos 24 horas, tá? E ele pode acontecer entre o 14º, 15º ou 16º dia, depende do ciclo dessa mulher. Então, Sara, como é que eu sei qual é o meu 14º dia do ciclo, o meu 15º dia do ciclo? O primeiro dia do seu ciclo é o dia que você sangrou. Então, o dia que você sangrou é o primeiro dia do seu ciclo. E aí você vai contando, 1, 2, 3, 4, até chegar no 14º dia. Esse 14º, geralmente, é o dia que nós estamos férteis. Mas pode ser 15º, pode ser no 16º, né? Depende da quantidade de dias que você fica nessa fase. Sara, uma pergunta. Se você não tem o ciclo menstrual, né? Tu botou Volvo. Se você não tem o ciclo menstrual regular, como entender a produtividade? Então, a produtividade não é que... Quando você vai olhar a sua produtividade, né, organizar a sua produtividade, você não precisa ter o ciclo regular, tá? Você vai observar cada fase separadamente. Ser produtiva a partir do teu ciclo menstrual não é que você vai ter que ter o ciclo certinho, é que você vai entender como ele funciona. Então, ser irregular não quer dizer que ele esteja em desequilíbrio necessariamente, certo? O ciclo irregular, ele não está necessariamente em desequilíbrio. Às vezes é o processo daquela mulher. Então, você vai observar cada fase. É isso. Se produzir a partir do ciclo menstrual é observar cada fase. Então você vai olhar cada fase, os potenciais dessa fase, e assim você vai seguindo um ciclo de cada vez. Então você não precisa ter os ciclos iguais, entende? Você vai mudar. Mesmo, por exemplo, eu já sei muita coisa de como é pra mim cada fase do ciclo, mas sempre muda. Acontece às vezes de eu não estar tão produtiva na pré-ovulatória, acontece às vezes de eu estar mais produtiva na pré-menstrual, e tá tudo certo. Por exemplo, a minha menstruação agora, a última, né? Minha última lunação atrasou 4 dias. Eu fiquei em pânico, né? Detalhe. Fazia o quê? 4 meses que não atrasava, que tava bem regular. E aí, Sara, tu tá com algum desequilíbrio? Não necessariamente. Eu tenho que analisar o que tá acontecendo na minha vida. Como é que eu me alimentei naquele ciclo? Como é que foi o meu processo emocional daquele ciclo? Como é que tá a estação do ano? Tá chovendo muito? Isso também influencia. Eu bebi água suficientemente? Eu me alimentei bem? Então, tudo isso vai influenciar. Então, isso não quer dizer que você não possa olhar para a sua produtividade. Você vai usar o ciclo para produzir melhor, do mesmo jeito. Né? Não existe... o ciclo, ele só tá adoecido, né?
considerado adoecido se a gente tiver com um ciclo maior do que 30 dias, né? Assim, frequente, ou um ciclo muito curto, de 19, de 20 dias. 20 dias até. Aí isso é um ciclo muito curto. Aí realmente você precisa ver. Então, isso irregular, tá de um jeito no mês, tá de um jeito do outro, não quer dizer necessariamente que esteja em adoecimento. Apenas é você que está mudando. Então, é melhor tu não pensar assim, como é que eu vou produzir com um ciclo regular? É melhor tu pensar, o que é que meu corpo está me dizendo com um ciclo desse jeito? Será que o meu corpo está me dizendo que eu preciso me alimentar melhor? Será que o meu corpo está me dizendo que eu preciso olhar melhor a lua do céu para entender o que está acontecendo aqui? Com essa ressonância do meu corpo, da lua interna com a lua do céu, entendeu? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Respondi, amiga. Falei tanta coisa, meu Deus. E aí, voltando, fase ovulatória, né, que eu tava falando. Fase ovulatória, ela vai durar de 7 a 10 dias, certo? E ela vai iniciar, no começo, como eu disse pra vocês, vocês vão contar 7 dias em cada fase do ciclo para vocês começarem a se observar. Com o tempo você vai entendendo que tem ciclo que você vai ficar 10 dias nessa fase, tem ciclo que você vai ficar 7 dias. E isso é autoconhecimento. Isso você vai entender com a observação. Você vai perceber no seu corpo. Cara, já saí do ovulatório. Tenho certeza que eu entrei na TPM já, que eu entrei na pré-menstrual. Entendeu? Então, com o tempo, você vai decodificando, entendendo o seu muco, entendendo como o teu corpo tá, como tua pele tá, entendeu? Então, com o tempo, tu vai codificando isso e percebendo. Mas no início, eu sempre digo para as mulheres observarem de 7 dias cada fase, para ter uma noção, assim, né? Uma noção base, para quem nunca observou. E aí a fase ovulatória, ela pode durar de 7 a 10 dias, é a fase onde nós temos o período fértil, né, que não é esses dias todos, é 24 horas, pode acontecer entre o 14º, 15º e 16º dia. É uma fase que vibra com a lua cheia, então é uma fase expansiva, com a energia da mãe, com a energia do verão, é sol, é luz, é calor, é abundância. E essa fase, o que está acontecendo no nosso corpo? Dentro de nós, está desenvolvendo, está movimentando o hormônio da progesterona, que é o hormônio da maternidade, né? É o hormônio onde a gente está ali vibrando essa energia mais assim aberta, mais expansiva, onde a gente tá ao mesmo tempo com essa expansividade toda da lua cheia, a gente tá também com a energia da água, que é o elemento que rege a fase ovulatória, é o elemento água, é o elemento das emoções. Então a gente tá empática, abertas, coletivas, querendo estar com pessoas, querendo se comunicar. Então, se você é uma pessoa comunicadora, essa fase é maravilhosa para você trabalhar, para você se comunicar, porque é uma fase onde você vai estar realmente se conectando com o outro e as pessoas vão te escutar facilmente, elas vão te ouvir facilmente, porque você tá nessa fase e a gente fica meio com o canto da sereia, fica assim toda maravilhosa, né, querida? Inclusive, eu estou nessa fase. Por quê? Nosso corpo, né, se prepara. O nosso corpo está fértil. Mesmo que a gente tenha apenas uma janela fértil, o nosso corpo ele tá com a energia da fertilidade durante todos esses dias. Então, o nosso cabelo fica mais bonito, nossa pele fica mais bonita, tudo fica mais interessante, tudo fica mais bonito realmente, tá? Fica chamando a atenção. Então, é uma fase lua cheia, uma fase expansiva, luz, calor, abundância. Esse hormônio da progesterona, ele é muito importante no nosso ciclo interno, né, hormonal, porque ele vai trazer bem-estar, ele vai trazer calma, bem-estar, aquela sensação tá tudo bem, tá tudo em paz. Isso é progesterona no nosso corpo agindo diretamente. Então, por isso que quando a gente faz o ciclo das sementes, que é um protocolo de regulação hormonal, a gente trabalha com algumas sementes trazendo a movimentação do progesterona, né? Porque a progesterona, ela vai trazer esse bem-estar. O que acontece na fase pré-menstrual é que a progesterona, ela cai muito rápido. E aí, quando ela cai muito rápido, o nosso corpo, ele sente muito baque, entendeu? É uma descida muito rápida hormonal. Então, a progesterona, ela é um hormônio que é interessante que ele seja mantido, assim. Então, se você tem alguma questão hormonal, tipo acne hormonal, queda de cabelo hormonal, é legal você ver depois esse ciclo das sementes. Eu não sei se eu acho que eu tirei essa live, foi lá pro ciclo da Terra. E depois eu vou fazer outra live falando sobre o ciclo das sementes, viu, gente?
E aí, nessa fase, o seu corpo ainda vai estar flexível, cabelo e unhas bonitos, a gente fica atraente, ficamos abundantes, acolhedoras, coletivas. Então, é um momento para você trabalhar em grupo, se comunicar, se expressar, dizer aquilo que você pensa, né? É um bom momento para você mediar conflitos, conflitos que existam na sua família, nas suas relações. Essa é uma boa fase para você mediar, para você conversar. Né? Você vai conseguir falar as coisas certas, as coisas de forma mais amorosa. Você vai ser menos direta e mais amorosa mesmo com as palavras, porque a gente está realmente mais empática nessa fase. Então, a sensibilidade fica muito forte, né? Elemento água, essa fase. Então, a sensibilidade, ela fica aberta, tu tá sensível, tu tá completamente aberta para a vida, entendeu? Então, ter um pouco de noção, assim. É bom a gente pensar nessa fase o que é que a gente conseguiu fazer na fase pré-ovulatória e o que é que a gente vai poder fazer nessa fase para poder vagar mais a fase pré-menstrual. Porque a fase pré-menstrual, a nossa produtividade, a nossa energia física, ela cai muito. Ela cai assim no nível absurdo. Então, é legal nessa fase tu pensar assim, cara, o que é que eu fiz? O que é que eu não fiz, né? O que é que eu posso, como é que eu vou organizar aqui o que ainda dá tempo eu fazer para a fase pré-menstrual, entendeu? Deixa eu ver o que vocês falaram. Minha produtividade foi péssima, não menstruei em abril. Daí foi um mês bem difícil. Entendi. Não se cobra não, viu, Yasmin? Não se cobra não. Pensa assim no que tá acontecendo na tua vida, respira. Porque quanto mais você se cobra, você não vai resolver aquilo para que aquilo flua. Né? Você fica, quando a gente se cobra demais por não ter produzido, por não ter feito, a gente tá focando no quê? No problema, né? No que não deu certo. Tenta olhar agora o que é que tu fez, porque alguma coisa tu fez. Tu descansou mais? Tu ficou com a tua filha? Tu cuidou da tua casa? O que é que tu conseguiu fazer? Então, foca no que tem saúde, né? No que é que tu conseguiu para que possa expandir. E não no fracasso, e não assim, eu não produzi, eu não fiz, porque isso é muito mais doloroso, entendeu? Então, tenta olhar para isso, para que tu possa colocar força naquilo que tu tem saúde ainda, naquilo que tu tá conseguindo. Para que no próximo ciclo, isso vai te fazer até relaxar, né? Para tu menstruar, entendeu? E aí, talvez não tenha descido ainda porque tu tá nessa cobrança. Se liga aí. Doida para fazer essa mentoria. Gente, as inscrições para a mentoria das empreendedoras cíclicas, onde eu falo sobre tudo isso daqui de forma bem profunda, trazendo para o empreendedorismo, fazendo com que as mulheres entendam que elas podem produzir melhor e realizar tudo na vida delas melhor, principalmente empreender aqui no Instagram, olhando para o ciclo menstrual, utilizando o ciclo menstrual como fonte, né? Como meio para produzir melhor, para realizar melhor. Então, as inscrições estão abertas, tá? Da mentoria, abertas até dia 22. E agora vamos para a fase pré-menstrual. A fase pré-menstrual é a fase temida, né? Que as mulheres têm medo, né? Que tem muito tabu em cima dessa fase. Mas, lembra que eu falei pra vocês que tinham 2 pilares do ciclo menstrual que eu considero muito importantes para o autoconhecimento? Pré-ovulatória, para que você possa organizar aquilo que você quer fazer, e pré-menstrual. A pré-menstrual, ela é autoconhecimento. Se você olha para a sua pré-menstrual de forma amorosa, né, se você começa a se escutar, a observar os seus movimentos durante a fase pré-menstrual, você vai ter uma percepção muito mais ampla daquilo que você precisa resolver dentro de você, entendeu? Você vai ter uma percepção muito mais ampla daquilo que não tá legal, daquilo que tu não tá fazendo direito, daquilo que precisa ser resolvido, das tuas questões de relação, de relacionamento diverso, não só amoroso, afetivo, mas relacionamento diverso, amizade, trabalho, enfim. Então, essa fase, ela vai mostrar muita coisa das nossas sombras, das nossas questões, das nossas dores internas. Ela vai trazer à tona real, entendeu? Porque é a fase que os nossos limites, eles estão o quê? 0, meu amor. Limite 0, querida. O limite tá 0 porque a gente tá como? Querendo ser apenas quem nós somos. Querendo dizer aquilo que a gente pensa, fazer aquilo que a gente quer. E a gente tem um histórico de repressão, né, feminino.
muito grande. Não só, não necessariamente que você tenha tido na sua vida, mas a sua mãe, a sua avó, enfim, ancestralmente nós temos esse histórico de repressão. Então, quando a gente olha, quando a gente chega nessa fase, historicamente, nós temos muitas coisas para combater, para mostrar, para limitar. Então, quando a gente começa a entrar no autoconhecimento, né, a olhar para o nosso ciclo como um meio de construção e de comunicação, a gente começa a se cuidar mais, a se ouvir mais e não deixa tudo para ser resolvido aqui. O que acontece é que a grande maioria das mulheres deixa tudo para ser resolvido aqui. Deixa os não, só tem coragem de dizer não quando tá na pré-menstrual, só tem coragem de impor limites quando tá na pré-menstrual, só tem coragem de olhar, é obrigada, né, a olhar para aquilo que não gosta, aquilo que não quer quando tá na pré-menstrual. Então, gente, realmente autoconhecimento, quando você começa a olhar para o ciclo inteiro e começa a tirar as máscaras que você coloca para evitar, né, socialmente não se aceita, quando chega nessa fase, fica bem mais leve. Um pouco não, bem mais leve. Fica bem mais leve. Porque você não tá ali tá tentando, né, buscando se trazer à tona tudo que precisa trazer à tona, né? Brigar, ficar reativa, defensiva. A fase pré-menstrual tem uma duração de 7, 10 ou 15 dias. De 7 a 15 dias. Tem mulheres que têm um ciclo um pouco mais longo, que elas chegam a ficar até 15 dias na fase pré-menstrual. Essa é uma fase que ela vibra com a lua minguante. Então, é uma fase bem mais fechada. É uma fase bem mais de sombra. Entendeu? O arquétipo que vibra com essa fase é o arquétipo da feiticeira, a estação é o outono, né? Onde está tendo aquele estado de morte, um estado de renovação. Preparação para o estado de renovação, né? Depois do outono vai vir o quê? O inverno. Então as coisas vão entrar em um sono para poder depois sair para a primavera, né? De novo. Então a fase da menstrual, ela é a fase do outono, ela vibra com o fogo, com a energia do fogo. E aí, essa fase, lembra que eu falei pra vocês do hormônio do estrógeno? E da progesterona? Nessa fase, os dois hormônios, eles vão fazer uma queda muito brusca. Vai cair estrógeno, vai cair progesterona de uma vez. E essa queda faz com que os nossos níveis físicos cheguem a ficar muito baixos. Então, a gente fica com o corpo dolorido, a gente fica cansada. Entenderam? A gente se culpa tanto, né, cara? A gente se culpa tanto quando chega nessa fase, porque a gente quer estar ali o tempo inteiro nessa produtividade maluca, mas fisicamente o nosso corpo diz assim, cara, a gente tá passando, o teu corpo dizendo, né? Cara, a gente tá passando por uma queda tão grande hormonal agora, dá um tempinho aí pra ti, porque tá sério. E é isso que acontece. Os hormônios, eles fazem uma queda muito brusca, muito brusca. Por isso que uma alimentação planejada e organizada, ela vai te ajudar a não sentir tanto essa queda, entendeu? Não sentir tanto essa queda aqui. Por isso que é importante você pensar em tudo que está acontecendo na tua vida e na tua alimentação, entendeu? Para que você tenha um equilíbrio maior dessa fase, né? E aí, essa fase é uma fase onde a gente está fisicamente com energia muito baixa, mas mentalmente a nossa energia tá muito rápida, tá muito forte. E aí o que acontece? Muitas mulheres ficam completamente dispersas, outras muito criativas. Eu fico um misto de criatividade e dispersa. Eu fico meio dispersa, meio criativa, é uma loucura. E aí vocês vão perceber isso quando você começa a se observar, né? Começa a se entender um pouco mais. Nessa fase, as emoções e a mente, elas ficam mais intensificadas. O corpo tá com quase zero estímulo hormonal. A gente tá com pouquíssimo estímulo hormonal. Então, as emoções ficam muito afloradas. A gente fica muito sensível. É um momento de renovação, né? Ideal pra gente realizar limpezas, limpar, tirar energias que possam estar nos fazendo algum mal, né? Pessoas que já passaram por relacionamento abusivo, que querem fazer alguma limpeza nos seus úteros, através de vaporização de útero, através de autoamor, essa é uma boa fase, tá? Porque ela vai realmente ajudar a limpar aquilo que precisa ser limpado. É uma fase muito boa para renovação, para contemplação, para você escrever, para você desenhar. As pessoas que criam conteúdo é uma fase muito boa para escrever conteúdo. Tudo que você puder escolher na sua produtividade, nessa fase pré-menstrual, onde você possa ficar quietinha, é bom. Se você puder ficar quietinha, se você puder ficar na sua, bem quietinha, essa é uma fase muito boa. Que mais?
Não deixem as coisas se acumularem para essa fase. Se organizem para que nessa fase as coisas estejam mais leves, entendeu? Que você não tenha assim tanta obrigação, tanta coisa assim difícil para fazer. Claro que tem as obrigações, tem que ser feito, as coisas que precisam ser resolvidas de trabalho, óbvio. Mas se você puder deixar essa fase mais leve, é melhor. Para algumas mulheres, essa é uma fase muito difícil de comunicação, né? A gente tem uma dificuldade de se comunicar, pensa muito, consegue criar, consegue escrever, mas quando vai verbalizar é difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar na fase pré-menstrual. Eu fico, não combina não, o que eu tô pensando e o que eu tô falando, entendeu? Fica assim meio desconexo. E aí, quando você entende isso, né, você já consegue ter uma noção, né? O que mais? É legal você pensar nessa fase o que é que tá te impedindo de realizar as coisas, o que é que tá te limitando. Existe algo externo ou interno que tá te limitando, que tá fazendo com que tu não seja realmente quem tu é, quem tu quer, quem tu deseja, com que tu não vibra, não fale, não deixe pro mundo a tua verdade? Nessa fase você vai conseguir entender melhor, porque a gente tá com as nossas questões internas mais abertas para dizer aquilo que a gente realmente pensa pra gente mesmo. Porque a gente não diz aquilo que a gente realmente pensa pra gente mesmo. A gente esconde até da gente. É complexo. Então, quando você tá na pré-menstrual, você não esconde de ninguém, meu amor. Nem do mundo, nem de você, entendeu? Aí você fala. Qual a melhor fase para o cultivo de plantas? Para plantar, a melhor fase é a lua nova. Plantar, lua nova, fazer poda é legal, lua crescente, é legal, lua cheia. Se você for colher ervas para chá, ervas medicinais, lua cheia é muito bom, porque todas as propriedades, os princípios ativos dessas ervas, elas estão concentradas nas folhas, entendeu? Então, lua cheia e lua crescente são fases muito boas para você colher ervas para usar para chá, ervas medicinais. Agora, fazer poda assim mesmo, é legal na minguante, entendeu? Porque a seiva, ela já tá voltando, né, pra poder descer, porque na nova ela vai ser liberada, né? Então, a seiva, ela já vai estar voltando. Por que a nova é a melhor fase para você plantar? Porque a seiva, ela tá nas raízes, então é mais fácil que as plantas peguem quando você planta ela na lua nova, entendeu? Mais fácil que elas realmente vinguem. Que mais? Nessa fase a gente tem uma imensa tendência a se comparar, a ficar com essa sensação, Yasmin, de que eu não produzi nada, meu Deus, eu não consigo, isso aqui, fulano consegue, eu não consigo. Essa fase é danada pra gente ficar assim, viu? Total. E aí, como eu falei pra vocês, a pré-menstrual, ela dura de 7 a 15 dias, né? Tem mulheres que ficam até 15 dias sangrando. Ou, na pré-menstrual, desculpa. E aí depois a gente chega na menstrual, que é a primeira fase do próximo ciclo, certo? A fase menstrual, ela pode durar de 3 até 7 dias. Quando chega assim 10 dias, eu já vejo que tá mais complicado. É bom dar uma verificada porque que essa mulher tá passando tantos dias, né? O ideal legal é ficar mais ou menos 4 dias sangrando, 4 a 5 dias, tá? Se tá um pouquinho a mais do que isso, é bom você ver como é que tá a sua alimentação, né? Como é que tá acontecendo as questões do teu corpo, como é que tá tuas emoções. A fase menstrual, ela é a fase da lua nova. Ela é a fase da anciã. É a fase que vibra com a energia da terra. Por quê? É uma fase onde a gente vai estar com os nossos hormônios em período de limpeza, né? Vai estar tendo um processo de limpeza físico, que é o processo do sangue. Então, a gente vai estar liberando essas toxinas através do sangue menstrual. Não teve fecundação, não teve bebê, né? Por isso que você está sangrando. E aí, esse sangue, ele vai sair e vai limpar o teu corpo. Então, é uma fase que a gente vai estar com energia física e mental baixa, bem baixa, mas com energia espiritual e intuitiva muito alta. Então, as mulheres tendem a ficar muito intuitivas nessa fase. Muito abertas para entender os processos energéticos, o que está acontecendo na vida, o que elas precisam fazer, sabe? Então, é uma fase realmente muito intuitiva.
É uma fase de muita sensibilidade, de muita intuição, uma fase de muita abertura espiritual. Tá? Tem muito fluxo de energia espiritual nessa fase. Não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Tô falando de conexão com aquilo que você acredita que é a sua espiritualidade, tá? É uma fase de renovação, entendeu? Então, assim, os primeiros dias da fase menstrual, o primeiro e o segundo dia, ou os dias onde você tem mais sangue, sai mais sangue, nesses dias é legal que você tente descansar um pouco. Sara, não consigo descansar 1 hora. Descansa 20 minutos, 30 minutos. Tira um tempo para você ficar sem fazer nada, deitada. Isso é muito importante, real mesmo, tá? É uma fase onde você vai ter a necessidade de ficar sozinha, vai ter a necessidade de ficar mais quietinha, principalmente nos primeiros dias. Como eu falei pra vocês, a fase menstrual, ela tem 4 fases dentro dela. Dentro do período do sangue, a gente passa por várias fases. A gente passa a fase mais introspectiva nos primeiros dias, a gente passa